Estamos de volta aqui no seu Dial para falar agora sobre o presidente Lula, que disse em entrevistas a emissoras de rádio de Belo Horizonte que vai agir de forma recíproca a uma eventual taxação de produtos brasileiros por parte do governo dos Estados Unidos. Não é novidade, porque naquela coletiva que ele fez como realinhamento ali para tentar melhorar, né, a crise do governo em momentos difíceis que vinha passando aos olhares da população, ele já tinha dito que ia funcionar assim. Se o Trump subisse, ele ia subir também, e assim seria essa condução dessa guerra comercial que começa a se desenhar aí pelo mundo, né? Então a alegação veio exatamente a partir dos movimentos do Donald Trump, que estão dando o que falar aí com essa política de aplicar taxas para todo lado e de uma maneira muito interessante, colocando ali situações para os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos de forma individual. Então é China, Canadá, México, e o Brasil já ligou a antena e disse: opa, aqui a situação será desse jeito, teremos retaliação se as medidas vierem. Essa tem sido a posição aí da maior parte dos países ameaçados, ou que já tiveram essa imposição, ou que estão sob alerta. Apesar de não ser a situação do Brasil, atualmente o país tem um déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, compra mais do que vende. Há aí uma expectativa de que os reflexos da guerra de tarifas também cheguem aqui até nós. Vale lembrar que essa medida já foi adotada com países mais próximos aos Estados Unidos. A Rafa bem lembrou, é a situação do México e do Canadá, os vizinhos ali que fazem fronteira com o país. E isso acabou aí sendo adiado depois de uma conversa entre os presidentes desses países com o Donald Trump. O presidente Lula também lembrou que a Organização Mundial do Comércio, a OMC, permite uma taxação de até 35% para qualquer produto que for importado. Ele também avaliou que os Estados Unidos estão se isolando do mundo, mas que precisam manter as relações comerciais com outros países. O presidente comentou ainda sobre a situação das deportações. Segundo Lula, o governo vai receber todos os cidadãos que forem deportados dos Estados Unidos para o Brasil. A previsão é que na próxima semana um novo voo chegue em Fortaleza, vindo do estado norte-americano de Louisiana. Lembrando que no dia 24 de janeiro, um avião fretado pelo governo dos Estados Unidos pousou em Manaus com 88 brasileiros a bordo. Teve confusão. Esse voo tinha que chegar ao final ali em São Paulo, mas o governo federal fez uma intervenção e disse: nada disso. É a gente que vai resgatar aí esses brasileiros, porque eles já estão em solos brasileiros e não vão usar algema nem corrente, nada disso, não são criminosos. É isso, né? A gente tem uma situação e um desenho de geopolítica e política econômica bastante diferente do que o mundo vinha apresentando, e o Donald Trump está aproveitando esse momento para dar um recado, né? Aquele recado de que ele é muito forte, de que os Estados Unidos têm como jogar as cartas na mesa, ditar as regras para o mundo, inclusive esticando essas cordas de negociação, né? Jogando propostas, é 25%, não é mais, agora eu vou segurar um mês aqui, mas são demonstrações de força para dizer que os Estados Unidos é que está ditando ali, né? Estão ditando as cartas nessa mesa econômica. A questão é que você tem ali consequências que, do ponto de vista econômico, segundo especialistas, são imprevisíveis, porque você não tem mais só as negociações locais. Tem muitos produtos nos Estados Unidos, porque a teoria é essa: você joga lá a taxa na altura, o americano vai valorizar o produto local, o mercado interno vai se aquecer. Mas hoje existem buracos dentro dessa logística. Nós somos um universo globalizado, né? Um planeta globalizado. Então, um carro que é feito num país, ele tem peças que vêm de outro. É um exemplo. Nem todo país tem aquela produção daquele produto naquela disponibilidade de consumo. E aí é natural que os países vão buscar retaliação. Ele colocou lá um artigo, né, um item de que existia uma cláusula de retaliação, que é aquela história: se você subir, eu subo mais. Sobe que eu vou subindo, né? Vamos nessa. Guerra fiscal, basicamente. Exatamente. Né? Uma guerra de Só tarifas. que assim, é uma maneira de você imaginar que os outros não vão retaliar. Mas aí é um pensamento que você olha do ponto de vista econômico, se ele terá sentido ou não. Politicamente, ele tem muitos trunfos para poder conduzir essa situação. Mas a gente se pergunta se é para valer essa política, né? Ele tem ali, obviamente, perto do Canadá, que é uma economia pequena, né? Com o México também. A China, a gente sabe que ali a situação é um pouco mais complicada, mas essas sinalizações trazem ali um novo momento de mundo. E as pessoas se perguntam exatamente como vai ficar. E o Brasil tem que acordar e ficar de olho exatamente em como vai lidar, observando atentamente essa movimentação do Trump,
assim como os outros países, porque você tem parcerias comerciais importantíssimas que fazem parte da nossa economia, né? A gente teve aqui, eu até vou resgatar, puxando para o Paraná essa conversa, puxando aqui para o nosso reduto, né? A indústria, por exemplo, muito atenta a essas movimentações, já com as sinalizações que foram dadas em tempos de campanha sobre essa questão fiscal, de protecionismo, de taxação para todo lado, e tentando olhar ali como é que o Paraná, que tem relacionamento com mercados norte-americanos, poderia se colocar antevendo esta situação. Então não dá para dormir, esperar a medida chegar e ver o que vai fazer, né? Até porque o caminho é esse. A China, por exemplo, já foi lá, né, acionar a questão do órgão mundial do comércio para exatamente ter esta sinalização de tipo, não, peraí, a gente tem aqui regras estabelecidas, não dá para cada um ficar jogando também a regra como quiser. Mas o Trump está cumprindo o que ele prometeu. Também não dá para dizer que você está surpreso, apesar das medidas virem assim, né, da noite pro dia, aí retira, aí coloca de novo, aí o outro país sofre uma outro revés em relação a isso. É o que vinha no pacote, é o que vinha em relação a isso. E agora resta quem tem ali, né, economias que conversam com os Estados Unidos, já trazer um olhar de sinalização, antevendo até um pior cenário para entender que caminho vai tomar em relação a tudo isso. E a gente bem sabe, Rafa, que economia é principalmente sobre especulação. Isso traz uma incerteza que mexe com, por exemplo, a cotação das moedas mundo afora, com a situação interna dos países, mesmo aqueles que ainda não foram afetados, provocados aí nessa guerra fiscal dos Estados Unidos, como é o caso aqui do Brasil. A gente está aqui discutindo esse assunto. Vale lembrar que o Trump, para conseguir adotar essas medidas aí na canetada, ele declarou emergência nacional na fronteira sul lá dos Estados Unidos. E é importante a gente fazer essa análise porque a gente está falando da maior economia do mundo e o país que basicamente criou esse modelo de globalização que a gente tem hoje, né, de livre comércio. Quando a gente pensa em capitalismo, a gente pensa em Estados Unidos, a gente pensa, claro, no livre comércio. O NAFTA, por exemplo, que é o acordo que existe na América do Norte, então Estados Unidos, Canadá e México, é talvez o maior acordo comercial de livre comércio que a gente tem em todo o mundo. E como você bem destacou, Rafa, muitas cadeias industriais produtivas estão completamente interligadas. Para você produzir, às vezes, um carro, você começa a produção ali num país, aí você encaminha para outro país que vai fazer uma complementação, volta para outro país para terminar esse processo. Então, hoje, muitas cadeias são interdependentes e são decisões que vão afetar diretamente esses industriais. Por isso, há uma certa desconfiança, um certo medo dos reflexos que essa taxação vai ter de imediato na população. Tanto que o próprio Trump disse ali, né, isso pode doer, ter ali um custo na carne num primeiro momento, mas ao final vai ser benéfico. O que a gente precisa entender é qual que é a intenção do Trump ao fundo, o que ele realmente quer com essas medidas, com essas canetadas. E existem várias interpretações. A principal delas, eu diria, que é comunicar para o seu eleitorado, para as pessoas que o elegeram ali, que ele está cumprindo o que foi proposto no plano de governo, na campanha eleitoral, que não é necessariamente essa guerra fiscal. O que ele quer? Ele quer principalmente que a segurança nessas fronteiras seja aumentada, tanto que o recuo vem quando o Canadá assume o compromisso de colocar mais 10 mil homens na fronteira. Quando o México assumiu o compromisso de colocar mais 10 mil homens na fronteira. Então ele está dando uma resposta à população dos Estados Unidos sobre essa questão da imigração, que ele tem focado tanto já nesse início. Mas também há essa guerra fiscal, isso é inegável, até porque ele fez promessas aí que não se restringem só a esses países que fazem parte do acordo do NAFTA. A Rafa acabou de falar sobre a questão da China e o que é interessante, Rafa, a gente analisar aqui, né? Acabei de falar que os Estados Unidos é esse país que personifica, vamos dizer assim, o que é o capitalismo, né? Que se a gente pensa ali no capitalismo, pensa nos Estados Unidos. A China tem essa tarja de ser um país, essa taxação, né, de ser um país comunista, mas que opera num livre comércio com os demais países do mundo. E o que a China fez em resposta a essa taxação, essa ameaça dos Estados Unidos? Procurou a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. Ou seja, ela usou o caminho oficial que foi criado por esses países para dizer: isso aqui não está certo. E a gente vai responder também à altura.
Quando a gente pensa sobre o impacto que toda essa guerra fiscal aí que os Estados Unidos está criando pode gerar ao Brasil, a ameaça de que isso chegue também a nós, eu imagino que a preocupação maior seria no Brasil, incluso no BRICS, não o Brasil individualmente. Aí, Rafa, a gente também tem que dar um passo atrás e analisar o quão a gente deve ou não estar preocupado, porque hoje o maior parceiro comercial do Brasil não é os Estados Unidos. Inclusive, eles estão longe de ser o maior parceiro comercial. O Brasil já tem esse déficit, ou seja, compra mais do que vende para os Estados Unidos, que é o que os Estados Unidos deseja na relação com todos os países. É uma coisa inimaginável, né? Não é possível que você tenha um superávit aí com todos os países do mundo. Agora, a relação do Brasil com a China é inversa. O Brasil vende muito mais para a China do que compra e é hoje o principal parceiro comercial. Então, seria muito mais preocupante se essa medida, essa posição estivesse partindo do governo chinês, não do governo americano. Ainda assim, claro, há essa preocupação, a gente tem que ficar de olho. Ele já prometeu ali no primeiro dia em que ele assumiu o mandato, que estava fazendo várias assinaturas junto com vários jornalistas que acompanhavam esse momento, disse para uma jornalista brasileira que ele pode taxar também os BRICS em até 100%. Então a gente vai seguir de olho, mas eu ainda acho que a intenção dele é outra, viu? Que tem outras medidas, decisões ali por trás que ele tem a intenção realmente de tomar e ele usa isso, né, de esticar a corda para conseguir fazer essa negociação e chegar a um acordo que ele não chegaria se não tivesse fazendo esse esforço aí de esticar realmente a corda até o limite.